Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu espero muito que sim. Bom pessoal, e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês a respeito de um assunto que eu vejo muito aí na internet e que eu acho bem válido a gente estar comentando, porque acaba se tornando uma dúvida para muitas pessoas que estão iniciando aí no mundo dos investimentos, se ter a sua própria casa é uma boa ou não, ou é melhor você morar de aluguel e depois você compra a sua casa e investindo e depois mais pra frente você comprar a sua casa. Bom, primeiro eu quero colocar uma questão muito importante aqui para vocês, que casa realmente ela não pode ser assim considerada como um investimento, visto no mundo dos investimentos como investimento, mas a casa ela é patrimônio. Né? Ela é o seu patrimônio, ela se torna parte ali do que você adquire no longo da sua vida. Se você adquirir uma casa, duas, três, aquilo ali se tornou também o seu patrimônio. Outra questão muito importante é que a casa ela traz uma segurança, principalmente para quem tem família, para quem está aí formando sua família, para quem tem filhos, para quem pensa, né, para quem é casado, pensa em ter filhos. Então, ela traz uma segurança para a pessoa até mesmo estar conseguindo ali dar um passinho maior, né? De repente, ela não investe, ela não entende nada sobre investimento, mas a partir do momento que ela tem ali um trabalho, ela tem ali, até mesmo se ela tiver um empreendimento, né, que for dela ali, empreender, empreendedorismo, que for dela ali, ela vai se sentir um pouco mais segura para dar um próximo passo, visto que ela já tem a segurança da casa própria, ela tem ali o seu empreendimento que ela sabe que está rendendo ali, mais para frente vai render mais, vai ter um retorno maior também, e ela vai se sentir mais confiante, né, para estar abrindo aí os seus horizontes. Só que o que acontece? Alguns canais de finanças, né, alguns é, coaches de finanças, acontece que eles já falam para um público que não é a realidade do nosso país, não é a realidade do nosso Brasilzão aí. Por exemplo, não é a minha realidade aqui na região onde eu moro, é uma região de comunidades, é uma região de favela. Você imagina você pegar e falar para uma pessoa que é CLT, uma pessoa que é um pedreiro, é um ajudante de pedreiro, é uma doméstica, uma pessoa que trabalha em firma ali, sabe? Tem um serviço pesado, trabalha batendo caixa, trabalha na transportadora. Imagina chegar para essa pessoa e falar assim: olha, não compra a sua casa, não investe em casa, porque casa não é um investimento, né? Pega o seu dinheiro e vai investir ali na renda variável. Então, às vezes a pessoa escuta isso, ela não tem muita noção, mas ela vê que por aquela pessoa tá falando com tanta propriedade e tá falando assim, é um profissional da área, ela sente confiança naquela pessoa e às vezes aquela pessoa tá falando com outro público e não com ela. Porque um dos pontos que eu vejo aí, um argumento muito usado, né, nessa questão de você não ter a sua própria casa, é a liberdade geográfica. E eu chego a dar risada quando, quando eu escuto essa tal de liberdade geográfica, porque, gente, que liberdade geográfica que o pobre tem? Isso não é para pobre. Liberdade geográfica, meu Deus do céu. O argumento é o seguinte: imagine que você trabalha aqui e aí você recebe uma proposta de trabalho em uma outra cidade. Aí você já tem a sua casa ali, aí você vai ter problema de vender a casa, não vai ter liquidez para vender a casa, você vai ter que alugar de repente, e aí vai ter que colocar ali numa corretora, né? A corretora vai, numa corretora imobiliária, ela vai te cobrar ali um valor mensalmente para estar administrando a sua casa, né? Alugando sua casa. Então, o que que acontece? Essa da liberdade geográfica, para quem é pobre, assalariado, CLT, comum, réis mortais, isso não funciona, gente. Porque essa questão da liberdade geográfica é assim. Vamos supor, ali na empresa tem o peão, chão de fábrica, tem o encarregado, tem o gerente, tem o vice-presidente. Então, quando aquela empresa ela vai abrir uma filial,
ela vai chamar sim uma pessoa ali da sua confiança, só que quando ela vai chamar uma pessoa para ir para uma outra cidade, vamos supor, a empresa tá em Santa Catarina e vai trazer uma filial aqui para São Paulo. Ela vai chamar uma pessoa de cargo elevado. Geralmente essas pessoas estão ali na administração, na gerência. Então, dificilmente, raramente, gente, eu nunca ouvi falar. Se vocês ouviram, pode deixar aí nos comentários. Uma empresa que vai mudar ou vai abrir uma outra empresa em tal cidade, ela chama ali o operário, o operário chão de fábrica ali para ir trabalhar na outra empresa. Isso não é compatível com a realidade do pobre. Quando uma pessoa, um dono de uma empresa, vai chamar um funcionário para ir para uma outra empresa, olha, a gente vai abrir, a gente precisa de você lá, é uma oportunidade e tal. Geralmente essa pessoa já trabalha em um cargo bem maior, já recebe mais, recebe né, tá aí no 1% dos brasileiros. Então essa realidade, ela não se aplica, porque para quem é pobre, a única oportunidade de trabalho que a gente recebe em outra cidade é quando você mora ali no interior e de repente vai ter uma obra ali na cidade grande e aí eles começam a chamar quem trabalha de pedreiro, servente de pedreiro, ajudante. E aí sim a pessoa vai ali ter uma oportunidade de trabalho fora, porque geralmente na região da pessoa que ela mora ali não tem essa oportunidade de trabalho. Então isso não se enquadra, isso não serve, gente, para quem é pobre. Imagina, eu moro numa região de comunidade. Se eu não tivesse a minha própria casa, se eu não tivesse aqui a minha casinha, a minha segurança, eu talvez não teria uma segurança para estar investindo. Por quê? Porque eu não ia me sentir confortável para investir, ainda mais em renda variável, que a gente sabe que é esse sobe e desce tremendo, e de repente acontece alguma coisa, e aí eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não trabalho, e aí o que acontece? Né? Então, por exemplo, como aconteceu com a pandemia. Quando aconteceu a pandemia, gente, quem pagava aluguel passou o maior perrengue. Quem, por exemplo, trabalhava na rua, quem era pessoas que vendem ali aquelas coisas na rua, passaram um sufoco terrível. Quem trabalhava, tinha emprego e foi demitido, perdeu o emprego e não conseguiu logo em seguida arrumar trabalho, passou sufoco pagando aluguel. Mas se essa pessoa tivesse ali sua casinha, já seria uma preocupação a mais. Porque você imagina um pai de família que tem ali 2, 3 filhos, ou até um filho mesmo, e ele mora de aluguel, às vezes ele e a esposa a família ali mora de aluguel, os dois trabalham, mas aí os dois perdem emprego. Gente, sem ter um lar, um teto, é muito desesperador, né? Então eu acho que esse tipo de conteúdo não se encaixa para quem é pobre. Outra coisa também que eles falam assim, que você não deve ter a sua casa e pegar o dinheiro e investir, é a questão da liquidez. Gente, eu confesso que quando eu escuto essas coisas, eu fico imaginando assim, gente, para que tipo de público esse pessoal acha que eles estão conseguindo falar ali? Geralmente é uma pessoa que já tem uma boa condição financeira. Porque assim, se você é pobre de verdade, se você é pobre igual eu, igual várias pessoas no nosso país, a maioria esmagadora do nosso país, você não compra uma casa hoje pensando em vender ela amanhã. Né? Você compra a sua casinha ali e ali o que acontece? Você faz uma reforma, você vai constrói mais um cômodo, faz um puxadinho, bate uma laje, às vezes aluga ali, faz 2 cômodos ali, aluga. Então, você não compra uma casa pensando em vender ela. Então, que liquidez que você tá pensando quando você fala pra pessoa, você tem uma casa, você não tem liquidez, gente, pelo amor de Deus. Se a... Se a pessoa precisa do dinheiro da casa para fazer algum outro investimento, imagina, não bate essa questão. Imagina que a pessoa vai vender a casa para quê? Para viajar para Nova York? Vai vender a casa para ir para Milão? Vai vender a casa
para comprar uma outra casa, só se for esse o sentido. Porque se você já tem a sua casinha ali, eu acho que a coisa. Hoje, por exemplo, eu não penso em vender minha casa, né? Não, mesmo que eu não moro assim numa região maravilhosa aqui de São Paulo, que eu gostaria de morar, mas eu não penso em vender minha casa agora. Porque para mim sair daqui e para um outro bairro que tem um custo de vida muito maior, mais elevado, por exemplo, aqui, o meu esposo mora bem perto do trabalho dele. Daqui para o trabalho dele é 15 minutos. Quando ele morava lá em Osasco, de Osasco para Guarulhos, ele gastava muito tempo de trânsito, ele gastava muito tempo ele gastava muita gasolina. Então, ele não pensa em voltar de novo para lá ou em outro lugar, porque ele gosta de ter essa facilidade. Agora, se ele saísse desse emprego e ele fosse para outro emprego, né? Então, seria a gente pensaria em estar vendendo aqui para ir para um lugar mais próximo do trabalho dele, para que ele não perdesse tanto tempo ali de trânsito, né? Então, são essas coisas que às vezes essas pessoas não entendem o público para quem elas estão falando, né? E se você é pobre, pobre mesmo, né? Um trabalhador comum aí que realmente quer mudar de vida e você fica ouvindo esse tipo de conselho, do tipo economizar o detergente, economizar as folhas de papel higiênico, sabe? Ai, não usa creme de cabelo, usa só o shampoo. Essas coisas tolas, né? Tudo isso vai fazer o seu processo de ter a tão sonhada liberdade financeira, vai se tornar um processo massivo, cansativo, vai ser uma coisa que pode até te desanimar no meio do caminho, porque se é de se tornar algo assim prazeroso, de você ver ali o seu investimento rendendo, de você ver aí com o passar dos anos que aquilo ali tá te trazendo uma renda, vai se tornar algo difícil de você prosseguir e continuar. Por exemplo, eu só vou só trabalhar, eu não vou ter um lazer, eu não vou sair com a minha família, não vou sair com meu esposo, não vou sair com meus filhos, eu não vou gastar nem com um sorvete. Todo o dinheiro que eu pegar eu vou investir. Não, não é assim que funciona, né? Se você só trabalha, você também não consegue ter tempo para as pessoas que você ama, você não consegue ter tempo de cuidar bem, né, daquilo que realmente faz sentido na sua vida, daquilo que realmente tem valor na sua vida. Eu, pelo menos, penso assim, que é a minha família, né? Como que eu vou ficar só trabalhando e não vou cuidar dos meus? Né? Então, esse tipo de conselho também é bem preocupante, porque além de você não estar cuidando daqueles que você ama, você não está cuidando de você mesmo. Porque se você fica nesse processo de só trabalhar, não ter um momento de lazer, não ter um momento para você sair, ver gente, ir num parque que às vezes nem gasta muito, você gasta pouco, sabe? Ir num cinema, passear um pouco, sabe? Só sair mesmo assim, tomar um sorvete. E você ficar só nessa de trabalhar, você vai acabar tendo um staff, você vai acabar com a sua saúde, o cansaço físico, gente. Quando ele chega no nosso corpo, a gente não consegue nem sequer pensar direito. Eu já tive um período em que eu tive que trabalhar aí 14 horas no dia, 15 horas no dia. Eu ia dormir meia-noite, meia-noite e meia e 5 horas da manhã eu já tinha que estar acordada em pé de novo. Então foi um processo muito difícil para mim. E me trouxe muito desgaste físico também. Eu tava assim, com 25 anos, mas eu tava me sentindo como se eu tivesse uns 70, totalmente cansada, né? Até para lembrar das coisas, a gente fica com a mente, parece que a nossa mente tá demorando, assim, parece que você tá vendo, o que que eu tô falando, o que que eu tô dizendo, o que que eu tava falando mesmo, você não consegue lembrar de coisas simples, né? Então, quando a gente pensa nesse tipo de conselhos financeiros, é muito importante a gente ter em mente o que é mais importante na nossa vida, o que é mais importante na nossa realidade. Porque às vezes aquela pessoa, aquele influenciador, aquele coach das finanças, ele tá falando para umas pessoas que tem uma realidade totalmente diferente da sua. Por exemplo, eu sei da minha realidade. Eu sei que eu posso pegar aquele dinheirinho ali e investir todos os meses. Mas eu sei que tem muita gente que não consegue investir a mesma quantidade que eu. Eu sei que tem muita gente que consegue investir mais do que eu
e tá tudo certo. Só que você precisa conhecer o seu limite, você precisa conhecer a sua realidade. Porque quando a gente está nesse processo de construção de patrimônio, essas comparações. Ai, mas o fulano consegue investir tanto. Ai, mas eu consigo investir só isso. Ah, mas isso e aquilo outro. Isso vai trazendo desânimo no meio do processo. E quando se fala de investir, tudo que você faz ali, que a base ali é os juros compostos, todas as simulações que a gente pega já pronta na internet, se você for fazer uma simulação por si próprio, os investimentos, ele realmente só vai começar a lhe mostrar o resultado a partir do quinto ao sexto ano em diante. Então, é um processo que você começa ali praticamente só plantando, plantando, plantando. Parece que não está rendendo nada. Então, se hoje você só consegue investir pouco, é 50, é 100 reais, não fica desanimado. E também não fica querendo fazer um monte de loucura para querer investir mais. Não. Vai no seu tempinho, entenda que você tem uma realidade. Se você é mais novo e você tá começando hoje, você já tá na frente de milhares de pessoas nesse país já. Porque eu comecei com 32, mas se você que tá vendo esse vídeo hoje tá começando, sei lá, com 18, 19, sabe? Você não vai ter aquele desespero total, porque você tem fôlego, você tem energia, você pode trabalhar, você pode empreender, você pode fazer um curso técnico, sabe? Investir em você primeiro, investir na sua profissão, no seu trabalho, no seu empreendimento, para poder estar conseguindo investir um pouquinho mais lá na frente. Então, às vezes, a pessoa que começou um pouquinho mais tarde, ela não tem tanto tempo assim, né? Ela quer andar um pouquinho mais rápido, então o processo já é outro. Mas é importante a gente entender a nossa realidade e não ficar somente focada e baseada, né, nesses conselhos absurdos financeiros que a gente escuta na internet, né, realidades que não servem pra gente. Então, se pra você é uma prioridade e pra você é uma grande vantagem, vai te colocar em vantagem nos investimentos, ter a sua própria casa, então se esforce, tenha a sua própria casa, corra atrás, né, do seu lado, do seu investimento maior aí na sua vida, na sua família, que é ter o seu cantinho, que todo brasileiro sonha, né? E eu acho que, gente, é uma segurança. É muito bom você chegar ali, reclinar sua cabecinha, deitar ali em travesseiro, né? Depois de um dia cansativo, estressante, cheio de problemas, mas você olhar para cima e agradecer a Deus que você tem um lar, que você tem um teto para repousar, né? Então, assim, não fica nessa de conselhinho de internet, não. Observa a sua realidade, vê se aquilo serve para você. Se não servir, não cai nessa não, tá bom? Vai na sua, vai no seu tempinho, vai fazendo tudo com calma, tudo com paciência, porque investimento é isso, é paciência, tem que ter paciência. Se não tiver, meu amor, você vai meter os pés pelas mãos o tempo inteiro, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau!